Está no ar o RBC Notícias e nesta edição você confere. Governo do Estado lança a Câmara de Desenvolvimento Metropolitano. Taxa de desemprego fica em 10,5% em 7 estados brasileiros em fevereiro. Congresso Nacional instala a Comissão Mista de Orçamento. Estas e outras informações a partir de agora no RBC Notícias. O Governo do Estado lançou a Câmara de Desenvolvimento Metropolitano, que irá desenvolver estudos para dar maior velocidade nas soluções dos problemas comuns que atingem os municípios integrantes da macrometrópole paulista. Esta mega-região congrega 153 cidades de todo o estado, inclusive o Vale do Paraíba, que deverá ter um integrante no colegiado, segundo informações do secretário metropolitano Edson Aparecido. A primeira reunião do governo de São Paulo para definir o projeto de duplicação da rodovia dos Tamoios manteve indefinido o modelo da obra e seu início. O Conselho se reuniu para definir qual será o traçado para a duplicação e o modelo de confecção do edital para a concorrência. Presidente do PED, o secretário estadual de Planejamento, Emanuel Fernandes, que é de São José dos Campos, coordenou a reunião, que contou com a participação das técnicas da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo. E a inflação medida pelo IGPM perdeu força e subiu 0,62% em março, quase a metade da taxa de 1% apurada no indicador de fevereiro. Essa é a menor taxa para o indicador desde julho de 2010, quando o índice subiu 0,15%. O dado foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. E o desemprego em 7 das principais regiões metropolitanas do país ficou praticamente estável em fevereiro, em 10,5%, ante 10,4% em janeiro, de acordo com a informação divulgada pela Fundação SEAD. Confira as vagas de emprego disponíveis em toda a região do Vale do Paraíba. A cidade de Guaratinguetá oferece vagas para eletricista de caminhão, técnico mecânico, técnico eletromecânica, costureira para confecção, costureira para reforma de roupas, estampador de silkscreen, mecânico de motos, mecânico de manutenção de automóveis, montador de veículos, técnico eletrotécnica e mecânico instalador de ar-condicionados. O posto de trabalho de Guaratinguetá fica à rua Lamartine Della Mare, número 307, no centro da cidade. Para se candidatar às vagas, é necessário levar a carteira de trabalho CPF-RG. O atendimento acontece das 8h30 da manhã às 4h da tarde. E a forte chuva que atingiu a cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, alagou vários bairros e cerca de 78 famílias foram afetadas. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Lorena, Darcida Lima, choveu cerca de 60 milímetros na cidade em apenas 3 horas. Em Taubaté, houve queda de um muro, no Parque Três Marias, mas ninguém ficou ferido. Agora você fica sabendo como fica o tempo na região do Vale do Paraíba. A previsão é de pancadas de chuva em todo o Vale do Paraíba. A temperatura máxima seguirá em declínio. No litoral norte, nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba e Ilhabela, a máxima atinge aos 29. Em São José dos Campos, máxima de 30 e mínima de 21 graus. Já em Taubaté e Pindamonhangaba, os termômetros registram máxima de 29 com chuvas no fim do dia. Em Guaratinguetá, a máxima chega aos 32. Ananias dos Santos, principal acusado de matar as irmãs Joseli de Oliveira, de 16 anos, e Juliana de Oliveira, de 15 anos, assassinadas em Cunha, na região do Vale do Paraíba, esteve na casa das estudantes um dia após que elas desapareceram.
Na ocasião, segundo as investigações, elas já haviam sido assassinadas. A informação foi revelada pelo pai da vítima, José Benedito de Oliveira, em depoimento prestado à polícia. Segundo Oliveira, Santos pediu para esconder uma arma na casa da família, mas o pedido foi negado. As filhas de Oliveira desapareceram na noite de quarta-feira passada, depois de descerem do ônibus da escola. Os corpos foram encontrados pela Polícia Militar em uma mata, já na segunda-feira. Apesar da tristeza, o pai das vítimas, José Benedito de Oliveira, disse que perdoa Ananias, mas afirma que torce para que fatos como esse não mais ocorram. Na quinta-feira, aconteceu uma passeata pelas principais ruas de Cunha, pedindo paz. Os manifestantes também realizaram um ato em homenagem às irmãs. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes no RBC Notícias. Na RBC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RBC Internacional. Estamos de volta com o RBC Notícias. E dinheiro público que seria gasto com merenda escolar foi usado na compra de uísque, caixas de vinho e até ração para cachorro em municípios no interior de Alagoas. Investigação do Ministério Público Federal encontrou indícios de que, em 9 cidades do estado, parte do repasse federal destinado à compra de alimentos foi usado para pagar compras para a casa de pessoas ligadas às prefeituras. Estima-se um desvio de 8 milhões em 2 anos. A força-tarefa que apura supostos desvios de dinheiro nas prefeituras de Alagoas pediu à Justiça Federal a prisão temporária de 8 dos atuais prefeitos, cujas administrações estão sendo investigadas. 4 primeiras-damas, no entanto, tiveram mandado de prisão expedidos. Lamentável. Agora é hora de falar de esportes. Muito bem, amigos, agora é hora de falar de esportes. Tivemos um meio de semana movimentado, com jogos válidos pelo Campeonato Paulista da Série 3, Copa do Brasil e também jogos válidos pela Taça Libertadores da América. Para falar de esportes conosco, estamos recebendo aqui a visita de Gil Arruda, que é o nosso integrante da equipe de esportes do RBC Notícias. Gil, realmente um final de semana, um meio de semana movimentado na área esportiva. Vamos começar pelo esporte regional. Todo mundo esperava que o Esporte Clube Taubaté, o famoso Burro da Central, fosse disputar a fase final da Série 3. Parece que está ficando cada vez mais difícil, não é isso? E pode ficar um pouco mais complicado, né? O Taubaté ele perdeu nessa quarta-feira para o Flamengo de Guarulhos, jogando fora de casa por 1-0. E acabou empatando com mais 4 equipes na segunda colocação, inclusive o Flamengo de Guarulhos, que estão com 23 pontos. Também a Internacional de Limeira empatou fora de casa com o Juventus e empatou com 23 pontos. Tivemos um confronto direto entre Velo Clube e Itapirense, que empataram em 1-1 e também estão empatados. O Grêmio Osasco venceu o Barueri por 4-2 e está com 29 pontos na liderança. Depois vem com 23 pontos Flamengo de Guarulhos, Itapirense, Velo Clube, Internacional de Limeira e o Taubaté. E como eu disse, pode se complicar ainda mais, porque o Taubaté joga contra o Taboão da Serra no domingo fora de casa, na penúltima rodada. E se o Taubaté perder para o Taboão também entra nesse bolo.
E um detalhe que chama a atenção, eu tive dando uma olhada na tabela dos jogos do segundo turno. O segundo turno é uma campanha lamentável, né? Então até se mantém, né, na briga pelo que fez no primeiro turno, porque esse segundo turno foi péssimo. O segundo turno foi muito ruim e, como eu disse, tem mais 2 confrontos diretos o Taubaté. Na penúltima rodada, domingo, é o Taboão da Serra, e na última joga contra a Internacional de Limeira, que pode ser um confronto direto aí para brigar por vaga, para tentar se classificar ou para sair de vez a equipe do Taubaté. E como nesse final de semana, nós temos aí o programa de hoje, quinta-feira, depois já tem final de semana, vamos aproveitar para falar já de final de semana, da 3 para a 2, começa a fase final, é isso? Exatamente, o São José estreia fora de casa contra o Guarani de Campinas, aí na segunda fase da Série A2 do Campeonato Paulista. O São José, que muitas pessoas falaram que caiu no grupo da morte, com o Comercial de Ribeirão Preto, com o Rio Preto e também com o Guarani. E tem esse jogo difícil aí contra o Bugre, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ok, da Série A2, vamos falar da Copa do Brasil, que teve jogos importantes ontem, né, nesse meio de semana, com um destaque para a derrota de São Paulo. Que gol foi aquele do Rodrigo Souto? Foi um gol contra muito feio, foi um gol contra bizarro, né? Numa jogada que o Gilberto, o atacante que foi sondado pelo Corinthians, fez jogada na linha de fundo, e o Rodrigo Souto acabou desviando no cantinho do Rogério Ceni, um gol contra, tipo, indefensável, podemos dizer assim. E além dessa derrota do São Paulo ontem, na quarta-feira, essa foi a primeira rodada da Copa do Brasil nesse ano que não teve nenhuma eliminação já no primeiro jogo, né? Todos os times que jogaram fora de casa não conseguiram eliminar o jogo de volta. Detalhe aí, o São Paulo que perdeu para o Santa Cruz por 1-0. Santa Cruz que vai brigar nesse ano no Campeonato Pernambucano para entrar na 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, que no caso é a Série D. O Santa Cruz que jogou na noite dessa quarta-feira com quase 48 mil pessoas no estádio Mundão do Arruda, lá em Recife. Tá certo. E ainda falando em Copa do Brasil, Vasco e Botafogo tiveram ação ontem, foi isso? Exatamente, como eu disse agora há pouco, nenhum time conseguiu eliminar o jogo de volta. O Vasco da Gama jogou no Frasqueirão, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, contra o ABC, um duelo aí que foi realizado recentemente. Aí, o Vasco enfrentou o ABC na 2ª divisão, alguns anos atrás, e voltou ao Frasqueirão e conseguiu um empate em 0-0, e agora joga no Rio de Janeiro para decidir aí a vaga para as 8ª de final da Copa do Brasil. O outro time que jogou, como o João disse agora há pouco, o Botafogo estreou o Caio Júnior como técnico, jogando lá em Curitiba, contra o Paraná, time que revelou o Caio Júnior para o cenário nacional, e conseguiu vencer por 2-1, jogando fora de casa, e também não eliminou o jogo de volta. Foi uma grande vitória do Botafogo. Tivemos também Taça Libertadores, com Cruzeiro e Internacional em ação ontem. E o Cruzeiro praticamente garantiu a liderança do grupo, vencendo ontem fora de casa a equipe do Guarani, no Paraguai. O Cruzeiro que tem a melhor campanha da Libertadores, aí fez um dos gols aí, o Thiago Ribeiro, garantiu a vitória do time mineiro. E agora o Cruzeiro aí vai terminar praticamente a primeira fase com a melhor campanha de todos os clubes da Libertadores. E o Internacional também conseguiu uma grande vitória ontem, jogando em casa contra o Jorge Wilstermann da Bolívia. O Internacional aí com destaque para o Oscar, que foi revelado no São Paulo, fez jogadas aí para gols, fez o primeiro gol do jogo e depois fez jogada para o segundo gol do D'Alessandro, essa grande vitória do Inter em cima do time boliviano. Oscar, que é uma verdadeira promessa, sempre fala do Oscar, e ontem, até que enfim, conseguiu fazer uma boa partida pelo time do Internacional. Destaque no Brasil nesse final de semana para os clássicos regionais, e o principal deles, Palmeiras e Santos, na Vila Belmiro. E esse jogo aí briga diretamente aí pela liderança, e que as equipes já estão praticamente classificadas, né? As 4 grandes equipes, né? Não só Santos e Palmeiras estão classificados. O Santos recebe o Palmeiras domingo na Vila Belmiro, um grande jogo aí, expectativa de muitos gols, e os outros times, como disse aí, o São Paulo joga contra o Mirassol na Arena Barueri, já está classificado para a segunda fase, e o Corinthians joga em Ribeirão Preto contra o Botafogo. Os 4 grandes já estão classificados. Falta ainda a briga pelas últimas 4 vagas, né? Entre Mirassol, Ponte Preta, Oeste, Paulista e os outros times do interior que estão brigando aí pelas 8ª do Paulistão. Ok, muito obrigado, Gil. E com as informações esportivas, fechamos aqui mais uma edição do RVC Notícias. Voltaremos amanhã com a resenha com tudo que foi notícia durante toda a semana.
Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física, salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos.